Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã deste sabadão, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. E olha só, hein, Flamengo fechou um negócio que eu posso falar assim, muito bom pro Mengão queridão. Vou falar sobre isso, tá? Venda de jogador, vou falar também sobre a situação envolvendo Ronier, Lucas Ronier, meio-campista do Coritiba, que agora desperta interesse também do Tottenham da Inglaterra e Fulham também da Inglaterra. Vale lembrar que o Lucas Ronier é um jogador que o Flamengo também está aí avaliando, né? Além de Thiago Almada, além de Danilo, o Flamengo também tem o Ronier do Coritiba como um nome muito forte, sendo muito bem avaliado dentro do Flamengo. Agora desperta interesse de outros clubes, hein? Vou falar sobre isso. Quero falar também sobre Everton Cebolinha. Cara, será que isso realmente pode acontecer? Os vascaínos estão sonhando com Everton Cebolinha no Vasco. Já estão até soltando informação aí de que o Vasco vai contratar o Everton Cebolinha agora na próxima janela de transferências. Será que isso vai acontecer? Cebolinha no Vasco? Vou falar sobre essa situação. Quero falar também sobre Alexandro, né? Renovação de Alexandro, Copa do Mundo, momento que vai ser muito bacana para Alexandro. Se falando em Copa do Mundo, hoje tem seleção brasileira e eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, hoje tem seleção brasileira, hoje tem Copa do Mundo para o Brasil. Brasil e Marrocos, às 19 horas, horário de Brasília. A bola começa a rolar. Primeiro jogo da nossa seleção brasileira aí contra o Marrocos pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Flamengo tem à disposição do técnico Carlo Ancelotti 4 jogadores: Léo Pereira, Danilo, Alexandro e Lucas Paquetá. E boa parte desses atletas aí que estão na seleção brasileira, jogadores do Flamengo, serão titulares hoje. Carlo Ancelotti já indicou: Léo Pereira deve começar no banco de reservas, mas ainda pode acontecer uma mudança ali de última hora. Léo Pereira, que inclusive foi muito bem nos 2 jogos que aconteceram de amistosos agora nesse mês, que antecedeu a Copa do Mundo. Temos também o Paquetá, que deve ser titular absoluto, assim como Alexandro e Danilo também serão titulares. Olha só, o Vinícius Júnior, cria do Flamengo e hoje no Real Madrid, na seleção brasileira, ele ontem concedeu entrevista à CBF, ele falou o seguinte: a gente chega para ser campeão da Copa do Mundo. Nós estamos no nível das grandes seleções, temos grandes jogadores, estamos melhorando, disse o Vinícius Júnior, cria do Mengão queridão. E é isso aí, Vini, vamos para cima, vamos buscar mais uma taça da Copa do Mundo para a nossa seleção, que é a maior campeã, né? Nossa seleção brasileira é a maior campeã mais conquistou a Copa do Mundo. Essa é a grande realidade. Foram 5 conquistas e vamos em busca de mais uma, a 6ª taça da Copa do Mundo para a nossa seleção. Se falando na seleção brasileira, nação, olha só, com a renovação encaminhada no Flamengo, Alexandro aposta em Copa como virada de chave neste ano. Alexandro deve ser titular na estreia hoje, como eu já mencionei para vocês, né, contra o Marrocos, e voltará ao Flamengo com um vínculo já renovado. O Alexandro já volta para o Flamengo depois da Copa do Mundo com a renovação de mais um ano. O lateral tem 22 jogos nessa temporada e 20 como titular. Foram 22 jogos nesses 20 como titular. Ou seja, ainda tem um segundo semestre todo e 2027 todo, porque essa renovação de Alexandro, o contrato dele que acaba agora no final do ano, mas agora com essa renovação vai até o final de 2027, tem mais 1 ano e meio de contrato aí. Então, Copa do Mundo muito bacana, que deve ser titular na verdade, e vai seguir aí durante a Copa do Mundo, e depois retorna para o Flamengo já com seu contrato, já basicamente renovado 100% com o mais querido do Brasil. O que você achou sobre essa renovação de contrato do lateral esquerdo Alexandro
do Flamengo renovar o contrato do Alexandro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre Everton Cebolinha, porque a informação que saiu ontem, né, segundo as informações do portal Papo na Colina, é que o Vasco busca reforços para o ataque e tem interesse na contratação de Everton Cebolinha. Os vascaínos estão de olho no Everton Cebolinha. Lembrando que Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e já avisou, na verdade, né, que não vai permanecer no clube. O jogador deve ser liberado, inclusive chegar uma proposta com a compensação financeira para o Flamengo. O Flamengo ainda não vai se opor, vai liberar o jogador já nesta próxima janela de transferência. E agora a informação é que o Vasco está de olho no Everton Cebolinha. E aí, torcedor, o que você acha sobre essa situação? Sinceramente, será que o Cebolinha vai para o Vasco? Bom, eu vou ser sincero para vocês, tá? Acabou o contrato com o Flamengo, está livre, ele pode fazer da vida dele o que ele quiser, tá? Eu gostaria muito de que o Everton Cebolinha continuasse no Flamengo, mas isso também já partiu do próprio jogador, que ele não deve renovar, não deve continuar, vai acabar o seu contrato, deve respirar novos ares. Agora, o Vasco, eu acho que é muito difícil isso acontecer. Existem outros clubes como Cruzeiro, como Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians de olho em Everton Cebolinha, então acho muito difícil sair. Isso é papo da colina mesmo. Não acredito que vai acontecer o Everton Cebolinha depois de sair do Flamengo e para o Vasco. Acho muito difícil isso acontecer, tá? Bom, agora vamos falar sobre esse negócio. O Flamengo fechou um negócio muito bom para o Mengão Queridão. Martelo já foi batido, sacramentado, que foi a venda de Rian Roberto. Que eu venho falar aqui para vocês sobre os detalhes dessa venda de Rian Roberto e por que esse negócio foi bom para o Flamengo. O Flamengo acertou a venda de Rian Roberto para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, 10 milhões de euros. Lembrando que esses 10 milhões de euros foi por 90% dos direitos econômicos do jogador, e o Flamengo ainda terá direito a 10% de uma venda futura do atacante. Os contratos já foram trocados, tá? A informação saiu ontem, mas agora concretizando para valer, os contratos já foram trocados para o jogador se apresentar ao Shakhtar, seu novo clube. Eu posso falar que foi um excelente negócio. Isso porque o Flamengo poderia ver o Rian Roberto sair de graça já em março, agora do ano que vem. A família do atleta e os empresários já tinham avisado que ele não iria renovar com o Flamengo. E por que foi um bom negócio? Porque o cara sair de graça. Vamos dar um exemplo. O cara poderia sair de graça. Agora em outubro ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Em março, saindo de graça, o Flamengo vende 90% de Rian Roberto por 10 milhões de euros. Hoje gira em torno, na cotação atual, 60 milhões de reais e ainda ficou com 10% para uma venda futura. Foi um negócio ruim? Foi um excelente negócio para o Flamengo, que tinha sim, né, a possibilidade de perder o jogador totalmente de graça. O que você achou sobre essa venda de Rian Roberto para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia? O clube ucraniano apresentou o projeto ao jogador, gostaram, né? Inclusive chegaram a falar isso para o Flamengo, que o projeto do Shakhtar foi melhor quando o Flamengo chegou a apresentar uma proposta pela renovação do jogador. Então assim, boa sorte para o garoto, beleza? Para mim foi um excelente negócio, sim, para o Flamengo. Essa é a minha opinião. Boa sorte aí para o Rian Roberto. Olha só, hein? O Tottenham e o Fulham, clubes ingleses, estão de olho em Lucas Ronier, alvo do Flamengo no mercado. O meio atacante do Coritiba é um dos jogadores monitorados pelo nosso Mengão Queridão, assim como Thiago Almada, como Danilo, entre outros nomes. E Lucas Ronier, hoje com 21 anos, é um meia que vem se destacando muito no Coritiba, e de acordo com as informações do nosso colega Rafael Belmonte, jornalista que trouxe a informação, é que, de olho no mercado da bola, o Flamengo observa com atenção o nome de Lucas Ronier do Coritiba e está disposto a pagar até 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, para contratá-lo. Ou seja,
Agora aparece o Fulham da Inglaterra e o Tottenham, também da Inglaterra. Segundo o Sport Witness, trouxe com exclusividade o portal inglês que os dois clubes da Inglaterra, o Tottenham e o Fulham, cogitaram nos últimos dias fazer uma proposta para tirar o jogador do Coritiba. Lembrando que, além de Lucas Jonier, o Flamengo tem outros alvos, né? Situação do Thiago Almada, o Zé Boto. Ontem a ESPN trouxe com exclusividade que o Almada não descartou, tá, o seu retorno ao Brasil, mas vai decidir apenas depois da Copa do Mundo. E José Boto já avisou aos empresários do atleta que quer contar com o jogador depois da Copa do Mundo. Agora, vamos ver realmente como isso deve acontecer. Obviamente, o Thiago Almada tem uma preferência para continuar no futebol europeu. Ele não descarta retornar ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano, mas tem uma preferência lá. Aí vem o nome de Lucas Jonier do Coritiba. É mais um jogador que o Flamengo está de olho. Outro meia que também o Flamengo está de olho é o Nelson Diossa, do Real Betis da Espanha. Que inclusive o River Plate também está nesse páreo aí na briga pela contratação do jovem colombiano. Então vamos aguardar para ver o que deve acontecer. A janela ainda não abriu. O que não pode é o Boto ficar só passeando lá em Portugal, na Europa, curtindo e deixar a bola passar, né? Essa é a grande realidade. Aí vem outros aí, dá o bote. Aí daqui a pouco o River Plate contrata um Diossa. Daqui a pouco vai lá o Fulham, tira o garoto, o Lucas Jonier. O Almada não vem. E o Flamengo vai ficar fazendo o quê? Ficar chupando o dedo, né? Essa é a verdade. Então o Boto precisa agir, o Flamengo precisa agir quanto a essa situação. Por que eu falo agir? Porque o Flamengo precisa de um jogador ali no meio de campo, um jogador de criação, porque a gente não pode achar que vai ter o Arrascaeta 100% em todos os jogos depois da Copa do Mundo. Isso aí é nítido, tá? Mas o que você acha sobre a situação, sinceramente? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Temos aí o Diossa, temos o Lucas Jonier, Thiago Almada, está um pouco distante ali, mas não descartou ainda seu retorno ao Brasil. Mas vamos ver o que deve acontecer. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado. O Flamengo agora pegando 10 milhões aí do Rian Roberto, já dá para investir, né? Uma contratação bacana aí, ajudando já a trazer esse jogador, que seja um jogador potencial para o meio de campo, sim, com certeza. Bom, vou ficando por aqui, quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negra.